Então, vejamos, né, o que é que nós vamos ver hoje. Então, a gente tem sempre falado nesse esquema que eu tenho, né, um estímulo, né? Esse estímulo ele vai ser detectado por nós, seres humanos, a gente provoca, né, uma resposta. A gente viu os estímulos reflexos, que basicamente aqui eu estou representando, né, como martelo neurológico, em que eu estou atuando sobre, por exemplo, promovendo o estiramento de um músculo. Então, eu estou promovendo a ativação dos meus sensores, e isso vai, como resposta, promover uma atividade, né, uma ativação dos músculos estriados esqueléticos. São reflexos, são comportamentos, são respostas bastante simples. Mas eu também tenho outros tipos de respostas, que nós chamamos de emoções, por exemplo. Ao ver uma imagem como essa, né, que essa é uma imagem, é uma foto de Fernando de Noronha, é um paraíso, né, brasileiro e mundial, um dos lugares mais lindos que eu já conheci, e que isso não só afeta, né, a musculatura estriada esquelética, quando nós temos a emoção, imagine uma emoção como nessa imagem desta garota, né, ela está, né, sorrindo, e o sorriso que expressa uma emoção é uma ativação da musculatura, né, estriada, né, que da nossa face. E é claro que, além, né, da ativação da musculatura estriada esquelética, nas emoções ocorre algo novo, que é os ajustes viscerais, que é o que nos interessa da nossa aula de hoje. Além disso, a gente também tem, né, ao, por exemplo, ler um determinado, né, romance, como, por exemplo, o romance aqui do Mia Couto, né? Então, quando eu tenho uma situação como essa, né, eu vou ter uma resposta muito mais complexa, que eu chamo de tomada de decisão. Eu tenho que direcionar a minha leitura, eu tenho que passar as páginas, continuar a leitura ou fechar o livro e tal. Eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter a atividade da musculatura estriada esquelética, eu vou ter os ajustes viscerais, mas eu vou ter algo importante, que é a consciência. Então, nós vimos inicialmente só os reflexos, né? Uma resposta bem simples. Nós vamos ver, né, as emoções e vamos ver também como é que nós tomamos as nossas decisões. Isso é importante para a gente interagir com o meio. E uma forma, nós, profissionais médicos, vocês em breve serão profissionais médicos, vocês vão trabalhar com isso. Vocês vão promover reflexo para poder identificar a função motora, função neurológica. Vocês também, né, vão estudar a emoção, e aí com isso vocês vão olhar os ajustes viscerais. Vocês vão também estudar a tomada de decisão, e aí vão estudar, inclusive, os níveis de consciência, né, dos pacientes. Então, imagine, né, que eu tenho 3 situações, né? Uma situação clara, que é o quê? A reprodução, aqui representado pela gravidez, né? O cuidado do outro entre, né, aqui um casal, né? Que então eu tenho tanto o comportamento reprodutivo, o comportamento, né, de parceiro, o comportamento sexual, e o comportamento de cuidar da prole. Então, esses 3 comportamentos aqui, eles são essenciais para a sobrevida nossa, né, dos seres humanos. Bem como, né, o comportamento alimentar. Também é fundamental, né, para a sobrevida dos seres humanos. E é claro, né, aqui eu estou representando com essa caricatura, né, um indivíduo que está se defendendo de alguma coisa. Às vezes a gente tem esses comportamentos de agressões, né, que também são importantes, são necessários para a sobrevida, da espécie em si. E esse mecanismo de controle de sobrevida, tanto da interação entre as pessoas, das emoções, o comportamento sexual, né, o comportamento reprodutivo, o cuidado da prole, o alimentar, a defesa contra os agressores, tudo isso, né, passa pelo controle hipotalâmico. Né? O hipotálamo, né, ele é importante, para isso. A sobrevivência nossa depende da funcionalidade do hipotálamo. Então, isso é o que a gente, né, tá vendo.
Então, né, o que nós vamos seguir das nossas aulas agora em seguinte são esses tópicos, né? Então, hoje, basicamente, nós vamos ver o controle do meio interno, falando um pouco sobre o hipotálamo e o sistema nervoso autônomo. Depois nós teremos uma aula sobre a ritmicidade circadiana, que a gente vai continuar falando também, né, do hipotálamo. Né? Depois nós teremos uma aula sobre neurobiologia do sono, que também vamos falar sobre o hipotálamo. Né? E vamos ter uma aula sobre córtex e funções superiores, em que a gente vai falar desde atenção, memória, emoções, né, e consciência. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos centrar na questão do controle do meio interno. E aí eu tenho uma pergunta no início da aula que tem a ver com o controle do meio interno. E existe uma síndrome que está muito relacionada com a disfunção do controle do meio interno. Né? E eu faço a pergunta, qual é a principal síndrome, né, que está relacionada com o controle do meio interno? Alguém, né, poderia, né, fazer uma sugestão, dizer que síndrome seria essa? Perfeito, Ítalo. Burnout? Burnout, professor? O burnout também, mas o que nós vamos falar hoje especificamente é o estresse. Ou seja, tem várias síndromes, mas a síndrome mais importante é relacionada ao estresse. Então, né, Ítalo, você ganhou 10 elevado a menos 23 pontos para a próxima avaliação. Ok? Então, então, nós vamos falar disso. Né? E, assim, por que aquilo que nós chamamos de estresse tem a ver, né, com a quebra do equilíbrio, né, do meio ponto? Então, olha, nós estamos falando, né, do sistema de organização funcional do sistema nervoso, nós vimos tudo isso aqui, né, que é a questão da acessibilidade, nós vimos aqui o sistema motor, né, como resposta, e hoje nós vamos ver exatamente o sistema visceral. Quando a gente fala desse sistema, né, a gente tem o quê? Ítalo, pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar, agora você e todos os alunos que estão aqui presentes estão de prova, que você vai receber 10 elevado a menos 23 pontos. Ou seja, um número de Avogadro, né, de pontos a mais na sua nota, certo? Eu não sei se vai ter uma percepção lá no cigarro, mas a gente tem que seguir uma unidade, né? Então, ao sistema, quando a gente fala aqui que eu estou estimulando, né, através, né, do meio ambiente, estou promovendo uma resposta para interagir no ambiente, né, a energia de entrada, por exemplo, no sistema visual, né, ou seja, a luz, a radiação eletromagnética, a energia que tem ali, ela é muito, muito menor do que a energia gasta, né, no processamento da retina, no processamento da transmissão do sinal neural da retina até o tálamo, lá no núcleo geniculado lateral, o processamento da sinapse do núcleo geniculado lateral, isso indo para, né, o córtex occipital, o processamento no córtex occipital, a informação, né, visual passando pela a via dorsal e a via ventral até eu ter consciência da minha imagem. Então, o gasto energético para fazer isso é muito maior do que a energia que eu estou recebendo. Então, isso implica que eu vou precisar de um sistema que forneça energia ao sistema nervoso central. E esses sistemas são dois: é o sistema digestório e o sistema respiratório. Esses dois sistemas, eles fornecem exatamente energia para que o corpo funcione, sendo que o sistema respiratório ele está constantemente fornecendo energia através do oxigênio. Não para. Enquanto que o sistema digestório, não, ele não é um contínuo, né, ele ocorre, né, o que nós chamamos, né, de refeição. Nós, seres humanos, temos, em média, 3 grandes refeições, com algumas refeições intermediárias podendo acontecer, e dependendo, é claro, da nossa idade. E o sistema digestório não só ele fornece, né, energia, mas ele fornece também estrutura, ele fornece elementos estruturais fundamentais para, né, o funcionamento do nosso organismo. E aí eu preciso de um outro sistema, que nós chamamos de sistema cardiovascular,
que vai ser o responsável para promover a distribuição desta energia, no caso aqui do oxigênio, do sistema respiratório e do sistema digestório. Então, veja, eu estou botando os outros sistemas funcionais. Além do sistema cardiovascular, eu vou ter outros sistemas. Eu vou ter o sistema renal, né, que vai ser importante no processo de regulação dos metabólitos, dos eletrólitos, tudo isso, né, tem esse sistema. Então, o que nós chamamos de meio interno, nada mais é do que tudo isso aqui. Então, isso aqui é o que nós chamamos de meio interno. Então, é isso aqui que nos interessa saber como é que isso aqui é regulado. Então, o meio interno, ele serve para manter energia, né, e estrutura para o organismo como um todo, mas, em essência, para o sistema nervoso central. E é o sistema nervoso central que controla, né, o meio interno. Então, quando nós falamos na clínica, né, quando eu estou avaliando, né, um paciente, na ficha do paciente, eu ponho lá sinais vitais. Ou então, numa enfermaria, no prontuário, eu escrevo medir sinais vitais de 3 em 3 horas. E aí, o pessoal da enfermagem vai fazer essas medidas. O que é que ele vai medir? Né, exatamente. O que é que eu anoto como sinal vital? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, diurese e alguns outros mais. Mas esses são os sinais vitais essenciais. Então, esses sinais vitais nada mais é do que a medida quantitativa do meu interno. Então, quando eu falo que eu estou medindo a frequência cardíaca, né, eu estou medindo indiretamente a funcionalidade do sistema cardiovascular. Quando eu estou medindo a frequência respiratória, eu estou medindo o sistema respiratório. A pressão arterial, o sistema cardiovascular, a temperatura, o metabolismo do organismo, a diurese, o funcionamento, né, do meu rim. Então, veja, é isso, né? Ou seja, o dia a dia na medicina é avaliar e medir, né, o meio interno. Porque o meio interno ele precisa estar em equilíbrio para a gente estar saudável. E quando tem uma alteração patológica, o que ocorre é uma perturbação do meio interno. Então, aqui é um esquema geral, né, do sistema. Então, temos vários sistemas. Tem um sistema respiratório, que é onde eu tenho a entrada aqui do oxigênio. Daqui eu passo para uma bomba, né, o sistema cardiovascular, que vai ser distribuído aqui pelos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular. Esse sangue ele vai passar pelo rim, onde eu vou ter filtração e vou ter, né, eliminação, né, pela urina, né, de determinada substância. Né, tá? Esse sistema ele vai para todo, né, a parte terminal, a musculatura, inclusive para o sistema nervoso central, e ele retorna, né, isso aí, né, pelo sistema venoso. Esse sistema também ele passa aqui pelo sistema digestório. No sistema digestório ele vai absorver as energias das alimentação e retornando, né, para lá, para o pulmão, né, e eliminando, né, por exemplo, CO2. Então, isso aqui é fundamental para a gente olhar para avaliar, né, o meio interno. Então, como é que esse meio interno ele é controlado? Então, uma questão importante, esse diagrama, né, ele está mostrando aqui, né, o que é que eu vou ter. Então, primeiro eu vou ter um receptor. Então, esse é um receptor sensorial. Os estímulos vão atuar sobre esses receptores. O receptor ele vai estar conectado a um sistema que vai ser uma via aferente, que sai da periferia e vai até um centro que integra essa informação. Aqui eu vou ter um ponto de referência e eu vou poder fazer avaliação de erro, e aí eu vou ter uma resposta, né, por uma via, né, eferente que vai atuar sobre um efetor que vai promover uma resposta com a tentativa de compensar o que está acontecendo nesse estímulo. Esse receptor ele vai ser um receptor da sensibilidade geral, como nós já estudamos, ele vai ser um receptor visceral, que nós vamos comentar na aula de hoje. Essa resposta ela pode ser humoral, que nós vamos, né, estudar no sistema endócrino, né, que eu vou liberar substâncias para atuar, ou essa resposta ela pode ser, né, também, né, neural. Né? Então, sendo uma resposta neural, né, eu tenho, né, uma possibilidade de promover uma resposta. E aí vem, né, esse conceito, que é o conceito de homeostase. Né? Então, o conceito de homeostase, então, aqui é homeo, é equilíbrio, estase, né, constância. Então, esse conceito ele foi proposto inicialmente pelo o médico, né, francês Claude Bernard, na segunda metade do século XIX,
Então, o que o Claude Bernard propõe é que a gente deveria fazer uma analogia do ser humano ou dos seres vivos, né, com a natureza, com o meio ambiente. Então, eu falo do meio ambiente, eu vou falar do meio interno. E esse meio interno ele deve estar em equilíbrio para ter saudável. Então, todos esses organismos, todos os sistemas funcionais têm, né, a função de regular e manter, né, esse meio interno em equilíbrio. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter diversos parâmetros aqui, que são os sinais vitais, por exemplo. Eu vou ter sensor para detectar esses parâmetros, e essa informação vai para um determinado local, onde eu vou ter possibilidade de detectar erro, porque eu vou ter os pontos de ajuste. Então, o que eu vou é comparar o valor desse parâmetro com o ponto de ajuste, e se tiver muito alto, eu vou promover uma ação inibindo os efetores, e se tiver muito baixo, eu vou promover uma ação, né, estimulando os efetores. Se a gente pensar, por exemplo, na pressão arterial, se o parâmetro aqui, que é a pressão arterial, ela estiver baixo, né, detectado pelo sensor, eu vou ver, olha, o ajuste, a minha pressão arterial é X, mas eu tenho X, né, menos N. Eu detectei um erro, então a pressão está baixa, então eu vou atuar, né, nos efetores para aumentar essa pressão arterial. Se a minha pressão arterial estiver muito alta, eu detecto, né? Então eu vou atuar para diminuir, né, sobre os efetores que atuam, né, elevando a pressão arterial. Então, esse é um sistema, essa é a proposição feita inicialmente, né, a partir, né, dos estudos do Claude Bernard, depois do Walter Kenner. Mas hoje, né, a gente olha, né, um sistema, né, uma regulação, por exemplo, da temperatura, né, que eu estou falando, né, do exemplo. Né? Então, o que é que eu tenho? Então, imagine que num ambiente a temperatura caia, e aí eu vou ter uma diminuição da temperatura corporal. Claro que diminui primeiramente na periferia. Quando eu tenho uma diminuição da temperatura periférica, eu vou ter os termorreceptores, que estão localizados na nossa pele, né, em toda a nossa pele tem termorreceptores. Isso, né, vai ativar esses receptores, aumentar a frequência de disparo nas vias sensoriais, né, que a terminação são os termorreceptores. Essa informação, né, que vai se propagar, esses potenciais de ação, né, por esse axônio, vai chegar até uma área de integração, aonde então isso vai fazer uma relação com o meu ponto de referência, e isso vai promover uma resposta, né, ou diversas respostas. Então, por exemplo, se eu detecto que a temperatura corporal está diminuindo, né, eu posso, ativar a musculatura estriada esquelética para promover contração, que, por exemplo, o tremor. Então, quando eu estou num ambiente frio, eu fico tremendo. Por que eu estou tremendo nos membros inferiores, nos membros superiores? Porque, na verdade, o tremor ele vai produzir calor. Então, se eu produzo calor perifericamente, eu estou invertendo aqui, né, a perda de temperatura, eu estou compensando. Então, estou fazendo uma resposta de retroalimentação negativa. Por outro lado, eu posso fazer uma contração da musculatura dos vasos sanguíneos, musculatura lisa dos vasos sanguíneos periféricos, principalmente dos membros superiores, né, e das extremidades dos membros inferiores, ou das extremidades, por exemplo, aqui das orelhas, do nariz e etc. Essa contração vai fazer que venha menos sangue para a periferia, para preservar a temperatura, o que a gente chama do corpo, né, interna, que é a temperatura do abdômen, do tórax e da cabeça. Então, com isso, eu venho menos sangue para a periferia, eu perco menos calor. Então, o que a gente observa é que, na verdade, as respostas, né, elas são muito mais complexas. E quando eu falo, né, numa primeira visão, nós falávamos, nós dizíamos antigamente, que existia um termostato, que eu fazia, né, uma analogia da regulação da temperatura. Nossa, semelhante ao que ocorre numa geladeira, né, ou num condicionador de ar. Mas, na verdade, não é bem assim. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, não é só a temperatura periférica, mas também nós temos, né, que detectar a temperatura das nossas vísceras, no estômago, né, no pulmão, etc. E, além disso, nós temos que detectar a temperatura cerebral. Então, eu tenho diversos sensores, né, para detectar variações de temperatura. E, além disso, eu tenho diversas, né, formas de responder. Então, aqui eu tenho um mecanismo fisiológico
por exemplo, para diminuir a temperatura, a vasoconstrição. Aqui o tremor, e eu tenho outra que não está aqui presente, que, por exemplo, poderia ser o comportamento. Eu posso sair do ambiente frio e ir para o ambiente que tem sol, ou então eu posso vestir um casaco. Então, essa é uma resposta comportamental. Então, quando a gente fala da regulação do meio interno, a gente coloca de uma forma mais complexa, né? Então, o conceito, ele se amplia. E aí é o que a gente diz, né? É um modelo, né? Um modelo agora ampliado da regulação. Então, o que a gente diz, eu tenho diversos detectores, não só um específico, né? Então, aqui eu estou falando detector 1, 2, detector 3 e 4. E eu tenho os parâmetros. Os parâmetros aqui pode ser a temperatura, né? Então, a temperatura, né, ela pode, por exemplo, atuar nesses dois receptores, esses dois aqui, eles podem atuar, por exemplo, promovendo uma resposta. O quê? Uma resposta que eu estou colocando aqui, X, vai gerar um comportamento, por exemplo, aqui no caso da temperatura, seria eu vestir um casaco, ou vai gerar uma resposta fisiológica, né? Por exemplo, a resposta fisiológica aqui fosse o tremor muscular. Já que esse outro grupo de neurônios, ele poderia provocar uma resposta de comportamento, mas ele poderia provocar uma outra resposta fisiológica, né? Essa resposta fisiológica, né, poderia ser, por exemplo, né, a diminuição da vasoconstrição, o aumento da vasoconstrição para diminuir a circulação periférica, né, principalmente nas extremidades. Então, vejo que eu tenho diferentes efetores, aqui eu estou explicando por três, e diferentes detectores e diferentes sistemas neuronais que vão atuar sobre esses diferentes efetores. Então, isso tudo vai me gerar, né, uma retroalimentação muito mais complexa do que o que a gente mostrou no diapositivo anterior. Não é simplesmente um mecanismo e uma resposta. Não é uma questão reflexa. Então, o controle do meu interno, ele tem respostas reflexas, como aqui no caso está falando das respostas fisiológicas, mas respostas também comportamental, né? Então, isso é algo bastante, né, complexo, não é tão simples da gente ver. Sempre o que vai acontecer, eu tenho a mesma resposta. Então, imagine que, no caso da temperatura, eu tenho uma situação em que eu aumento a temperatura interna por causa de uma resposta imunológica. Ou seja, quando eu tenho a presença, né, de, né, uma bactéria, ou um vírus, ou um corpo estranho, né, no nosso organismo, as respostas de defesa acabam gerando, né, fatores que elevam a temperatura interna. E essa elevação da temperatura interna, esses sistemas ele precisa detectar como isso saudável, como um mecanismo de resposta, e não, né, como, né, uma resposta de aumento da temperatura do ambiente. São coisas diferentes. Então, por isso que os mecanismos de regulação, né, são complexos. Agora, para a gente entender como é que eu tenho esse mecanismo de regulação. Então, basicamente, esse mecanismo, é claro, ele vai estar dentro do sistema nervoso central, o hipotálamo vai ser o fundamento desse mecanismo, ele vai atuar, né, quando eu falo via, né, humoral, o próprio hipotálamo pode liberar substância, né, quando ele te diz que ele libera a substância, essas substâncias vão atuar, por exemplo, na hipófise anterior, e a hipófise anterior promovendo, né, a ativação ou a inibição da hipófise para produzir diversos hormônios, e isso vai na circulação, ou o próprio hipotálamo produz o hormônio, libera para a hipófise posterior, e a hipófise posterior libera, né, essa substância que foi produzida no hipotálamo, né, para a circulação sanguínea. Ou via, por exemplo, o sistema autônomo, né, ele pode atuar diretamente aqui na adrenal, promovendo a liberação de um determinado hormônio, como a adrenalina, ou ela pode, por exemplo, via, né, o sistema atuando, né, sobre a sinapse, né, do gânglio autonômico, né, que vai atuar, por exemplo, sobre uma glândula, né, no caso, uma glândula gastro, por exemplo, o pâncreas, tal, para aumentar a produção de glucagon ou de insulina, tal, etc. Então, eu tenho possibilidade de responder de uma forma, né, humoral, mesmo tendo as vias, né, neurais. Então, o controle do meio interno, hoje a gente diz que ele é controlado pelo que nós chamamos de supersistema.
que seria, né, o supersistema? E aí aqui eu tenho, o que nos interessa no dia de hoje, na aula de hoje, é aqui, ó. Então, é a resposta autonômica. Então, a resposta, né, autonômica, que vai poder ser simpático ou parasimpático. Mas eu tenho, para controlar o meu interno, não só essa resposta, mas eu tenho também a resposta endócrina. Né? E aqui, é claro, vamos manter, né, o hipotálamo como centro disso. E aqui eu tenho, né, dentro do endócrino, várias possibilidades. E também eu tenho o próprio sistema, né, imune, que também está envolvido, né, no mecanismo de sobrevivência. Então, eu tenho a nossa reprodução, comportamento sexual, né, cuidar da prole, alimentação, mecanismo de defesa contra a agressão, né, de outras espécies, né, inclusive o mecanismo de defesa interno, que é o sistema imune. Então, tudo isso está, né, sobre, né, o controle, né, hipotalâmico. E aí, o conceito de homeostasia, que é o conceito de você manter o equilíbrio, né, regulado e constante, né, ele tem, né, algumas generalizações que eu queria comentar para vocês. Então, a estabilidade da variável no meio interno, ele é feito pelo balanço entre sempre o estímulo e a resposta. Então, esse estímulo, né, ele pode, se ele for muito intenso, ele pode provocar, né, uma resposta de uma intensidade bastante grande, e essa, né, pode, inclusive, provocar uma alteração. E a própria resposta promove funciona como estímulo. E nesse sistema de retroalimentação negativa, a variação, né, dessa variável, por exemplo, a regulação da pressão arterial, etc., né, ela sempre vai ter uma resposta, né, que é oposta. Se aumenta a pressão arterial, a minha resposta vai ser uma tendência a diminuir a pressão arterial, e assim sucessivamente. Então, se já tem um mecanismo, né, de agonismo e antagonismo. O sistema homeostático, ele não mantém uma constância completa, mas ele tem uma variação, né, ao longo da faixa. E também há uma variação ao longo, né, da nossa vida. Né? Uma criança não é igual a um adolescente, que não é igual a um adulto, que não é igual a um idoso. E o valor de referência para uma variável, ele pode ser modificado. Ou seja, os níveis de pressão arterial, ele é para um sujeito, para um outro sujeito, depende das características, depende da condição. Então, se eu for, né, o exemplo que eu gosto muito de falar é da frequência cardíaca. Uma coisa é a frequência cardíaca de uma pessoa sedentária e uma outra é a frequência cardíaca de uma pessoa que é atleta. Então, o atleta ele tem uma baixa frequência cardíaca porque ele desenvolve tanto a musculatura cardíaca, né, tanto em tamanho, em fibra. Com isso, ele precisa de pouca, né, frequência cardíaca, né, porque ele tem uma musculatura cardíaca que tem uma função maior do que o indivíduo que é sedentário. O indivíduo que é sedentário não tem a musculatura cardíaca desenvolvida, né, então, como atleta, com isso ele precisa compensar isso com a frequência cardíaca mais elevada. Vários fatores vão modular, né, a homeostasia. A idade, né, quanto os mecanismos que vão, né, afetar, por exemplo, aqui um exemplo seria só a taxa metabólica, tá? Então, dentro do controle da homeostasia, a taxa metabólica ela é fundamental. Então, a idade, né, com a idade eu tenho mudança nessa taxa metabólica. O sexo é diferente, né, e alguma taxa metabólica, a altura do sujeito, o peso, né, a superfície corporal, tudo isso, né, afeta a nossa taxa, o crescimento, quando está em fase de crescimento é uma coisa, a gravidez, quando está em fase de menstruação ou lactação, infecções, né, também muda a taxa metabólica, né, temperatura corporal, a ingestão de determinados tipos de alimento, e assim sucessivamente. E, inclusive, por exemplo, no sono, durante o sono tem uma diminuição da taxa metabólica. Tudo isso está, né, no fator que nós chamamos de modulação da homeostasia. E aí entra, né, o nosso hipotálamo. Né, o hipotálamo, porque o hipotálamo ele vai coordenar né, a regulação da homeostasia. Então, está aqui o exemplo. Né? Então, aqui eu tenho, né, aqui os músculos lisos, o músculo cardíaco e glândulas. Isso aqui tudo é do meu né, visceral, meu interno. Tá? Então, eu vou ter aqui uma via que vai começar tudo no hipotálamo. Tá? Do hipotálamo, ele vai atuar sobre, né, os centros neurovegetativos, os centros autonômicos
que estão no tronco cerebral. Isso vai atuar sobre os neurônios pré-ganglionares, lá do tronco encefálico, ou da medula espinhal, dependendo se é parasimpático ou simpático, e isso vai atuar sobre os neurônios motores ganglionares, ou seja, os neurônios pós-ganglionares, e isso vai atuar lá no órgão terminal, por exemplo, coração, os vasos sanguíneos, o pulmão, glândulas, tal, e etc. E é claro que todas essas estruturas viscerais, ela tem sensores, então ela vai ter o sistema nervoso autônomo, ele é tanto efetor, como ele é aferente também. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é a parte sensorial do sistema visceral, certo? Do mecanismo visceral. E isso em tudo, ele vai trazer essas informações. Nós temos lá no tronco cerebral o núcleo do trato solitário, que integra essas informações viscerais todas, que isso vem para os centros do tronco cerebral e isso volta para o hipotálamo. Então, aqui eu tenho essa via nesse sentido e aqui. Além disso, essas informações aqui, elas vão para o tálamo e do tálamo para o córtex, e isso eu vou ter consciência disso, e o córtex, é claro, modula o hipotálamo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de eu ter o controle, inclusive voluntário, de respostas autonômicas, ou seja, do controle do meio interno. Um atleta, por exemplo, ele é que garante, eu vou continuar em atividade, apesar de eu ter aumentado a minha frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca do indivíduo está lá em torno de 60 batimentos por minuto de um sujeito, e ele, por exemplo, pode começar a fazer atividade física voluntária e essa frequência cardíaca subir a 120, 130. Então, essa frequência cardíaca está sendo detectada, vem para o tálamo, vem para o córtex. Mas é o córtex que vai manter aqui a regulação desse processo. Tá? Então, o hipotálamo está sob o controle cortical. Diga, Rafael. Professor, com licença. Essa via que vai... em quais situações ela vai direto para o hipotálamo e não vai para o córtex também? Tem alguma situação que isso ocorre? Tem. Então, imagine o seguinte, vou dar um exemplo da respiração e da pressão arterial. Tá? Então, o que ocorre na respiração? Então, a respiração, eu estou respirando, eu tenho neurônios que estão aqui localizados lá no tronco cerebral, tá? Tem neurônios que vão ativar o músculo frênico, o músculo estriado esquelético, mas ele está sob um controle autonômico também. Eu tenho sensores que eu estou detectando os níveis de oxigênio, tá? E de CO2. Tá? Pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2 no sangue. Tá? Então, quando eu tenho alterações disso, eu aumento a minha frequência na minha respiração, ou eu diminuo. Então, imagine que voluntariamente, agora, enquanto eu estou falando, eu estou voluntariamente mexendo na minha respiração. Então, a minha respiração, neste momento, ela está sob o controle hipotalâmico, uma regulação aqui direta, e uma regulação consciente, voluntária, ok? Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma atividade física muito intensa, o que é que vai acontecer? Eu estou decidindo fazer atividade física, eu estou necessitando de mais oxigênio, meus níveis de oxigênio começam a diminuir, o meu CO2 começa a produzir mais, porque eu estou começando a fazer muito atividade física, eu estou detectando que os níveis de oxigênio caíram, os níveis de CO2 aumentaram, esta informação vem até aqui, e isso promove uma resposta para me aumentar a minha frequência respiratória. Esse aumento da minha frequência respiratória, ela não foi voluntária. Não foi eu que cheguei e disse, eu vou respirar mais rápido porque eu estou fazendo exercício. Não. Isso aqui foi feito, isso aqui ocorreu automaticamente, sem precisar passar para o tálamo e para o córtex. Ok, entendi. Compreendi. Obrigado, professor. Então, do mesmo jeito, eu posso aqui acontecer e ter um aumento da frequência da minha pressão arterial ou diminuição da minha pressão arterial. E ter uma resposta imediata só pelo hipotálamo. Mas eu posso ter uma diminuição da minha pressão arterial
né, ou um aumento da minha pressão arterial, e essa informação chega até aqui, eu nem perceber, eu não consigo identificar que, olha, tá, aumentou a pressão arterial. Mas, né, chega no meu sistema nervoso central até o córtex, e o córtex, por exemplo, vai atuar, por exemplo, vai fazer você parar, você, inclusive, promover uma resposta de desmaio. Algumas vezes a resposta de desmaio é uma decisão cortical. Embora essa decisão, às vezes, mesmo sendo cortical, ela não obrigatoriamente precisa ser consciente. Tá? Professor, licença, uma dúvida sobre isso de Rafa. Quando você estava explicando, eu entendi a parte que nós falamos com a consciência de que vamos fazer aqui, de uma forma voluntária. Mas a regulação respiratória, nesse caso, também não seria só do hipotálamo, não? Porque enquanto eu estou falando, eu não estou pensando que eu vou aumentar a respiração, por exemplo, ou diminuir. Não, mas é o meu córtex que está mandando o hipotálamo, né, a alterar, né, a respiração, certo? A modular a respiração. Mesmo que eu não fique tendo consciência disso toda hora. Isso. Ah, entendi. Então, imagina o seguinte, eu gosto de fazer uma brincadeira e dizer o seguinte, se você quiser se suicidar, por que você não para de respirar? Então, assim, nós podemos aqui e chegar e fazer o seguinte, né, Ítalo? Eu vou parar de respirar voluntariamente. Então, assim, eu vou, né, o meu córtex, minha consciência está mandando, olha, tem que parar de respirar. Então, eu estou bloqueando tudo isso aqui. Eu acho que não vai durar 30 segundos, 40 segundos, né? O hipotálamo vai tomar de conta. Certo? Porque a sobrevivência da respiração é tão importante que voluntariamente eu não consigo parar de respirar, né, por um tempo maior. Eu posso até parar. Certo? Voluntariamente. Mas, né, o hipotálamo é que manda. Não tem jeito. Ninguém consegue, né, parar, né, a respiração e até morrer. Ninguém. Até agora, ninguém, né, teve essa possibilidade. Pode ser que no futuro, né, se envolva aí alguma coisa, né, desse jeito, mas até agora ninguém, né, porque os níveis de controle do sistema visceral, que é os níveis que vão garantir a sobrevida, né, embora hierarquicamente eles sejam, podemos dizer, inferior, né, ao córtex, mas é eles que tomam a decisão sobre a respiração. Entendi, professor. E no caso da atividade física, nós temos o controle inicial, mas durante a atividade não ficamos tendo esse controle do córtex. Isso. Né? O que a gente pode fazer, o que a gente faz, né? Quando você está trabalhando, né, com atleta, né? Atleta que tem grande desempenho e tal. Você treina, né, o atleta a ele ter um controle mínimo, né, da respiração. Então, você vai ensinar a ele a respirar. Por exemplo, no caso, um nadador, né, que ele vai estar lá na água, então ele aprende, né, a fazer, né, a apneia por longo tempo. Um próprio, né, corredor de 100 metros, né, ele vai fazer, né, ele aprende, né, a ter um controle respiratório, né, diferente, por exemplo, do indivíduo que vai fazer uma maratona. Né? Então, você vai fazendo, né, você vai ensinando, né, o técnico, né, ou o médico, né, do esporte, né, o que ele vai fazer é exatamente um pouco ensinar, treinar, né, o atleta a ter esse controle, né, parcial, voluntário, que não sobrepõe totalmente, né, sobre o controle autonômico. Obrigado, professor. Aí tem a pergunta, né? Numa crise asmática, né? Quem controla é o hipotálamo, né? Ou é o córtex? Olha, para quem teve uma crise asmática, né? Percebe, né? A dificuldade, né? A grande dificuldade que é quando você está numa crise, porque o problema, né? Da asma, né? A deficiência respiratória é porque, né? Ou seja, os brônquios eles estão, né? Com um processo inflamatório. Então, você tem dificuldade de expirar e de inspirar. Então, e isso, né, você vai fazer o controle voluntário a aumentar, a tentar fazer esforço. Porque o que é que nós temos no nosso sistema respiratório? Nós temos o diafragma, né, que vai fazer, né, a respiração, os músculos abdominais, numa respiração de repouso. Quando eu preciso aumentar, né, fazer uma inspiração, uma expiração,
de alta amplitude, aí eu vou usar a musculatura intercostais. Essa musculatura que está aqui, né, que é a musculatura estriada, esquelética, que está aqui entre, né, as costelas. Então, isso aumenta a expansão, né, da cavidade torácica. Então, eu faço isso, e faço isso voluntário. Só que, nas respostas de um caso de um paciente, quando eu estou numa crise asmática, está acontecendo as duas coisas. Tanto a resposta, né, hipotalâmica, a resposta, né, por um mecanismo, né, involuntário, bem como a resposta voluntária do sujeito, aumentando, fazendo esforço físico, né, para aumentar a expansão da caixa torácica. Inclusive, essa expansão, inclusive, né, forçada, né, que ocorre, né, nas crianças que estão em crise asmática, é que, né, faz, inclusive, a grande fadiga, né, porque você está ali voluntariamente atuando sobre a musculatura estriada, esquelética, expandindo, 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 e você, inclusive, se cansa também por causa disso. Então, né, o hipotálamo, né, ele tem uma questão importante que ele vai estar, né, integrado aqui com o meio interno. Né? Então, aqui está um desenho, né, do hipotálamo, até aqui nessa região, ele aqui está abaixo do hipotálamo, ele está aqui ligado diretamente aqui à hipófise, aqui o quiasma óptico aqui passando aqui bem na parte anterior, né? E o hipotálamo, né, quando a gente vai olhar aqui, ele está centralizado aqui no corpo, né? E uma coisa importante é que ele tem essa relação com aquilo que nós chamamos de órgãos circunventriculares. Essas regiões, então, isso aqui tem os principais órgãos circunventriculares, estão todos, né, no hipotálamo, porque essas regiões aqui, né, são regiões em que eu não tenho barreira hematocefálica. Então, ou seja, o fluxo sanguíneo ele passa direto, então, com isso, os sensores, né, ou seja, neurônios que têm, né, a proteína, transmembranas que, por exemplo, que estão acoplados, né, a canais iônicos e que mudam, né, essa abertura desses canais, né, que são canais dependentes, por exemplo, de estímulos químicos, por exemplo, oxigênio, ou de temperatura, ou de pH, ou da osmolaridade, né? E isso tudo é possível aqui, porque essa região do hipotálamo é uma região que tem os órgãos faz parte dos órgãos ventriculares. Então, o hipotálamo, como função dele, né, ele vai regular a pressão arterial, né, e a composição eletrolítica, né, isso é importante. O metabolismo energético, né, o hipotálamo vai controlar isso, ou seja, a alimentação, o comportamento reprodutivo, né, o cuidado da flora, tudo isso tem a ver, né, com o hipotálamo, a temperatura corporal, o hipotálamo vai estar envolvido, o comportamento defensivo também, o hipotálamo é importante, e o ciclo sono-vigília. Né? A divisão, eu vou falar rapidamente aqui sobre a divisão, ou seja, vocês viram isso, né, com a professora Miriam, então eu faço essa divisão, né, rostro-caudal, ou seja, daqui, essa aqui é a região mais rostral, e aqui é a região mais caudal, anterior e mais posterior. Então, aqui eu tenho o que eu chamo, né, essa região anterior, a região tuberal e a região posterolateral. E aqui eu tenho cada marca dessa, aqui 1, 2 e 3, né, tem aqui 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu fizer aqui um corte exatamente aqui no 1, aqui no meio da região anterior, né? Isso, Larissa, isso mesmo, né? Dentro das regiões que eu consigo ter o contato direto do fluxo sanguíneo, né, com, né, as estruturas neurais ali envolvidas, né? Onde, por exemplo, tem liberação, por exemplo, de substância, como, por exemplo, na pineal também, é o que a gente chama de órgão circunventricular. Então, se eu fizer um corte aqui, bem no meio da região anterior, ou aqui na parte mais anterior da região puberal, da parte mais posterior da região puberal, e aqui bem no meio na região, né, posterolateral. Né? Então, quando eu olho aqui, né, bem nessa região, o que é que eu vou observar? Olha, eu passo aqui, eu corto o quiasma óptico, então todas as vezes que a gente tiver no nível do quiasma óptico, tiver um corte nesse sentido, nós vamos estar no hipotálamo. E aqui eu tenho o terceiro ventrículo, que é fundamental. Aqui eu vou ter o núcleo pré-óptico, né, e aqui é o núcleo supraquiasmático.
Aqui eu já tenho aqui um pouco do núcleo, né, lateral, né, nessa região, né, a região anterior. Quando eu vou aqui para essa região, parte inicial da região puberal, né, aí eu tenho o terceiro ventrículo, quiasma óptica, terceiro ventrículo, quiasma óptica, significa que nós estamos no hipotálamo. Aí eu vou ter aqui ainda o núcleo supraóptico, né? Aí eu vou ter aqui, ó, o periventricular, essa estrutura aqui, que eu vou ter um conjunto de neurônio aqui. Aí eu tenho aqui o núcleo lateral, aqui já aparece o núcleo anterior e aqui o núcleo paraventricular, né? Aqui já mais nessa parte, né, posterior dessa região tuberal, novamente aqui, ó, o trato óptico aqui já é muito pequeno, quase não percebe, a gente percebe só já a saída dele, né? Ele começa aqui, ele vai aqui lá, circundando até chegar ao tálamo, ele está subindo para ir para o tálamo, de ver a proeminência aqui do núcleo lateral. Aí aqui eu já tenho, ó, os núcleos ventromedial, tá? E o dorso medial, certo? Então, aqui, essa aqui é a parte medial do hipotálamo. Então, ventral, dorsal, né? E aqui, né, é o núcleo dorsal. Aqui eu tenho o terceiro ventrículo, né? E aqui a estrutura periventricular, os neurônios periventriculares. Mas aqui, já na região posterolateral, eu vou ter duas estruturas importantes, que é aqui, ó, o corpo mamilar, né, e o hipotálamo posterior. E aqui tem um final, né, do núcleo lateral, e aqui é o terceiro ventrículo. O corpo mamilar vai ser importante, né, principalmente na regulação, né, do ciclo sono e vigília. E aí eu tenho, olha, antero-posterior, né? Aqui na região antero-posterior, eu vou estar muito mais relacionado a controle, por exemplo, da indução do sono, do calor, da ingestão de líquido, a área pré-óptica, né? E a parte mais posterior, eu vou estar muito mais relacionado, né, com a manutenção da vigília, né, os núcleos mamilares, né, o hipotálamo posterior, o hipotálamo lateral e a regulação do frio. Uma outra divisão que a gente pode fazer do hipotálamo é fazer uma divisão, né, por coluna. Nós vimos de antero-posterior, né? Aqui nós vamos ver pela coluna. Então, eu digo que aqui, né, está mais ou menos numa região, né, tuberal, né? Quando um corte, né, tuberal, certo? E aí aqui eu tenho, né, o terceiro ventrículo, e eu vou chamar de coluna periventricular. Essa coluna periventricular, funcionalmente, ela está relacionada com controle hormonal. Eu tenho aqui a coluna medial, que eu vou ter principalmente, né, os núcleos, né, dorso medial, ventro medial e o núcleo dorsal do hipotálamo, são esses três núcleos, né, importantes, né, ventro medial, dorso medial, né, que estariam aqui, que estão relacionados aos comportamentos motivados, que são comportamento sexual, comportamento alimentar, ok? E aqui eu tenho a coluna lateral, que basicamente eu tenho os núcleos laterais, né? E aqui eu estou muito mais relacionados com a motivação. Eu tenho os neurônios de orexina, que nós vamos detalhar isso mais na frente, né? Eu tenho as vias, né, ascendentes do tronco cerebral, que vão ativar, né, o córtex como um todo. Ativam tanto o tálamo como o córtex. Professor, essa vista é uma vista superior, né? Não, não é uma revista superior, não. Aqui eu fiz um corte, né, sagital, que é como se fosse uma vista sagital, certo? Aqui seria o quiasma óptico, ó. Estaria aqui, ó, certo? O restinho de quiasma óptico, porque isso aqui já é mais ou menos aqui nesse corte aqui, ó. Um desses dois aqui, ok? E quando eu olho aqui, esse é um desenho, né? Isso aqui está lá, inclusive, nos 100 bilhões de neurônios. O que eu quero chamar a atenção aqui são as grandes vias, né, hipotalâmicas, né, de vias de passagem, né? Então, eu tenho aqui ó, o prosencéfalo medial, né? Aqui a entrada do prosencéfalo medial, o fascículo longitudinal medial. Então, isso aqui tudo está passando por aqui. Isso aqui vai para, né, a região cortical, ok? Aqui, ó, as vias que vêm do hipotálamo, que vão para a amígdala, da amígdala para o hipotálamo, tá? Aqui é o trato mamilo-talâmico, que sai, né, do corpo mamilar e vai, né, até o tálamo. Aqui o fórnix, que sai aqui do hipotálamo posterior, né, e vai
né, lá para as estruturas, né, corticais, né, e também, né, talâmicas, né, que isso é importante. Então, o hipotálamo ele tem grandes conexões. E aí, quando a gente olha essas conexões, basicamente, parte delas vai para o controle, né, autonômico, que estaria aqui, em azul, e outra, né, para o controle, né, endócrino, né, a hipófise, né, posterior e a hipófise anterior. Então, vejamos, né, primeiro, vamos dar uma olhada brevemente aqui, e outra aqui no sistema autonômico. Então, quando eu vou olhar aqui esses núcleos da coluna medial, eles vão se projetarem passivamente, né, para o sistema endócrino. Então, eu olho aqui, ó, isso aqui tudinho são neurônios, isso aqui estaria no hipotálamo. Então, eu tenho um neurônio que vai produzir esse neurotransmissor, né, o GNRH, o CRH, né, o TRH, o GHRH, né, a somastatina, a dopamina e outros mais. Então, esses neurônios todos estão lá no hipotálamo. Os axônios deles se projetam até aqui essa região que a gente chama eminência média. Aqui nessa eminência média tem, né, o sistema que nós chamamos porta hipofisário, que é um sistema vascular que passa. Então, o que é que ocorre aqui? Aqui esse neurônio ele vai liberar o GNRH, né, ou seja, o fator liberador da gonadotrofina. Então, ele libera como se fosse um neurotransmissor, mas só que ele não vai atuar sobre um outro, né, neurônio específico. Ele vai cair aqui, ser captado por esse sistema vascular, e esse sistema vascular transporta essa substância que está aqui até aqui a hipófise, né, anterior, e na hipófise anterior ele vai se ligar a determinadas células que vai produzir determinados outros, né, fatores, né? Então, basicamente é isso aqui, ó. Tem aqui no hipotálamo, anterior terceiro ventrículo, os neurônios hipotalâmicos se projetam aqui para a zona hipofisária aqui, para liberar, né, a porta hipofisária, então aqui eu libero e daqui vai para a hipófise. Então, estaria aqui, ó, tem aqui esses hormônios, tem esses neurônios, desculpa, né, que vão produzir, né, a tireotrofina, né, que é o fator, né, liberador da tireotoxina. E aqui esse hormônio, ou esse neurônio, desculpa, ele produz, transporta, chega aqui, libera, né, cai na circulação, ele vem para cá, ele vai agir aqui sobre essas células específicas, que são tireotróficas, que estão aqui na hipófise anterior, fazendo com que a hipófise anterior aumente a produção e a liberação do TSH. O TSH cai na circulação sanguínea, chega na hipófise, e na hipófise vai fazer com que a hipófise libere, né, T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos. Né? O T4, depois aqui, perifericamente, ele vai ser convertido em T3. E esses dois, o T3 e o T4, né, eles vão agir por retroalimentação na hipófise, inibindo a produção de TSH, bem como, né, no hipotálamo, né, inibindo a produção de TSH. Em detalhes dessas vias, né, a gente vai ver lá na parte de endócrino. Do mesmo jeito, né, a liberação do GH, né, que vai ser importante para o crescimento, bem como para o metabolismo, do equilíbrio do meio interno. Aqui também, né, a corticosterona, né, para a liberação, né, dos cortes dos hormônios, né, lá da adrenal, tá? Os hormônios sexuais, do mesmo jeito, de uma forma bastante complexa, sempre com retroalimentação, né? A própria produção, né, da prolactina, que vai aumentar aqui as mamas durante, né, a produção, né, durante, né, o nascimento, né, e aí a produção de leite, né, a dopamina vai ser importante, ela vai funcionar como fator inibidor aqui, né, desses hormônios. Então, aqui eu tenho neurônios dopaminérgicos no hipotálamo, que vão liberar a dopamina cai nessa circulação, e aqui ele inibe, né, a produção, né, de prolactina. Então, o que eu tenho mesmo é esse eixo, né, hipotálamo, hipófise, né? Então, essa, né, hipotálamo, hipófise, né, ela vai ser importante, né, para, né, fazer. A parte, né, da... Diga, Efraim. Licença, professor. Essa parte do hipotálamo, ele também se comunica com a região posterior lá da hipófise, ou não? Sim, sim. Então, está aqui. Então, tem uma parte que ele vai fundamentalmente para a região mais anterior, né? Então, o que é que a gente tem aqui, né? Na parte anterior, os axônios terminam aqui, caem na circulação, certo?
e da circulação ele vem para cá. Para a hipófise aqui, né, posterior, esses axônios se projetam até aqui e já caem aqui, daqui eles vão para a circulação. Certo? Mas o elemento ele vai ser produzido aqui. Então, assim, aqui eu tenho no hipotálamo, para a hipófise anterior, produzindo fatores tróficos, inibidores ou, né, excitadores. Para a hipófise, né, posterior, eu já vou ter, né, uma ação direta, né, que cai na circulação, já aqui da hipófise, e vai para a circulação sanguínea. Mas produzido lá no hipotálamo. Ok? Então, eu tenho esse eixo, né, hipotálamo e hipófise. Aí eu vou ter o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Hipotálamo, hipófise, né, adrenal. Ok? Aqui, no caso da parte posterior, não. Eu vou ter só o hipotálamo e hipófise, daqui já vai liberar a substância ativa. Então, como é que tem esse controle, né, visceral, quando a gente olha, né, via, né, a informação neural especificamente, né, que é o sistema nervoso autônomo? Então, eu vou ter, né, os diversos órgãos e eu preciso estar tendo esse controle. Então, para cada estrutura dessa, eu vou ter, né, uma parte sensorial, né, e eu vou ter também estruturas efetoras. Então, quando eu falo em divisão simpática, divisão parasimpática e divisão gastroentérica, aqui eu estou falando tanto numa via efetora, né, como numa via, né, aferente, que está detectando alterações na periferia ou nas vísceras. Então, está aqui, né, o hipotálamo vai ser importante para esse centro integrador, então, eu vou ter a detecção dessas informações viscerais e também o tronco cerebral, né? Então, aqui essas duas estruturas, o tronco cerebral, eu vou integrar essas informações sensoriais, que depois que vão ao hipotálamo, o hipotálamo vai atuar sobre o tronco cerebral para ativar, né, os efetores. Então, por exemplo, aqui no tronco cerebral, eu vou ter, né, os neurônios, por exemplo, os vagais do parasimpático, ou os neurônios, né, que vão atuar, né, para ativar, né, o sistema simpático. Aqui a comparação, né, entre os sistemas motor somático, porque o que é que nós vimos? Que eu vou ter o motoneurônio, que está lá na medula espinhal, na região anterior, e ele vai fazer sinapse direto com a fibra muscular, e ativando. Então, esse aqui vai ser sempre excitatório. Já o sistema nervoso autônomo, eu vou ter um neurônio pré-ganglionar, que está na medula, no corno lateral, né? Ele vai atuar sobre um neurônio, né, ganglionar, que eu vou chamar de neurônio pós-ganglionar, e esse neurônio, ele vai ser difuso, ele vai ter sinapse difusa aqui no músculo liso, ou no estriado cardíaco, ou numa glândula, certo? Então, ele vai ter essa estrutura diferenciada. Aqui eu vou ter uma sinapse bem organizada, aqui não, certo? Então, quando eu vou olhar essas sinapses aqui, o que ocorre? Então, eu tenho terminação, isso aqui é o axônio, né, da terminação, por exemplo, simpática ou parasimpática, ok? E o que a gente observa é que nesse axônio você vai ter momentos que vai ter essas formações aqui, e nestas formações eu vou ter as vesículas dos com neurotransmissor. Então, o potencial de ação vem. Quando ele chega nesta região aqui, ele libera, né, neurotransmissor. Aqui, ele libera neurotransmissor e o neurotransmissor vai difundir pelo tecido até ele encontrar os receptores, que são a estrutura-alvo, e aí, então, que vai provocar determinada resposta. Diferente aqui na musculatura estriada esquelética, que eu tenho uma sinapse específica. Ali é que vai disparar o potencial de ação e ele vai se propagar aqui. Aqui não. E, além disso, né, aqui na muscular, ela vai ser sempre excitatória. Aqui ele pode ser excitatória ou inibitória. Ok? Então, está aqui um exemplo, né? Por exemplo, o sistema vagal, né? Então, aqui no caso, né, eu vou ter o seguinte, né, que eu posso, né, atuar aqui, o vago, eu estou estimulando aqui o coração, eu tenho aumento da atividade cardíaca aqui, eu estimulei, quando eu estimulei o nervo, a atividade cardíaca reduz. Isso aqui é só um exemplo, né, do experimento em que quando eu ativei aqui o vago, se eu pegar o líquido que aqui está presente e jogar no outro, o coração também reduz, porque eu sei que aqui eu tenho uma substância, e essa substância eu sei que é acetilcolina.
Tem a organização simpática, né? Tem um neurônio aqui, o neurônio motor, ele está aqui na região anterior, o neurônio pré-ganglionar está na coluna, né, aqui lateral, certo? E aí ele vai se projetar e vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, e o neurônio pós-ganglionar, né, tem aqui. Tá? A organização, né, simpática, né, onde é que vai estar o neurônio, né? Vocês estão ouvindo muito ruído aí, então? Eu vou fechar aqui a janela para diminuir o ruído para vocês, ok? Diga, Ítalo. Professor, eu entendi que os neurotransmissores vão se espalhar difusamente, mas é difusamente ao longo de todo aquele tecido ali, após ir para o sistema porta-hipofisário? Ok, toma. Pronto, acho que agora eu diminuí um pouquinho o ruído aí, tem um pessoal trabalhando aqui embaixo, no prédio. Ítalo, diga, pergunte de novo. Ah, ok. Eu entendi essa parte da difusão do neurotransmissor. Só que uma difusão já no tecido, a partir do sistema porta, ou é de outra forma? Eu não entendi isso. Por onde é que ocorre essa difusão? É no tecido, né? Então, assim, cada tecido eu vou ter uma característica específica, tá? Então, assim, quando eu estou olhando, né, lá no sistema porta, eu estou vendo, né, porta hipofisária, estou vendo exclusivamente dos neurônios hipotalâmicos que estão se projetando para lá. Aqui eu já estou falando desse neurônio aqui, pós-ganglionar, simpático, tá? Que ele está aqui. Então, os neurônios pré-ganglionar estão aqui, né? Nessa região, na coluna. E aí eles vão fazer, né, sinapse com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio, ele vai para cá, né? Ele vai se projetar, por exemplo, aqui, e ele não vai fazer uma sinapse, né, com uma junção, né, neuromuscular. Ele vai liberar o neurotransmissor, e esse neurotransmissor vai ter uma resposta grande. Diferente de que o músculo eu tenho um controle, né, com muito detalhe, aqui não. Aqui eu vou ter, né, uma resposta mais grosseira. Do mesmo jeito, né, que quando eu libero, por exemplo, está aqui, eu libero aqui o neurônio pós-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar vai liberar aqui. Então, ele libera, por exemplo, aqui o neurotransmissor e ele vai se difundir no tecido cardíaco ou no tecido, né, gástrico ou no tecido pulmonar, né, ou numa glândula específica, e aí ele vai atuar quando ele encontrar os receptores na membrana da estrutura efetora, da célula efetora que ele vai estar trabalhando. Então, é diferente a resposta, enquanto no controle motor tem uma resposta, né, bem clara, enquanto no sistema autonômico, não, a resposta, né, ela é bem grosseira, ela é bem difusa. Certo? Entendi. Se espalha pelos fluidos corporais até encontrar os receptores. Isso. Então, Obrigado, professor. quando eu falo da organização parasimpática, eu vou ter os que eu vou chamar os núcleos pré-ganglionares, que vão estar lá no tronco cerebral, que estão relacionados, né, com os nervos cranianos. Então, nós estamos falando que, veja, quando eu falo do nervo, eu estou tendo um conjunto, né, de axônio, certo? Então, o nervo, né, glossofaringe, ele está levando informação, ele está levando, né, axônio motor e somático, né? E também ele está levando informação, né, autonômica, ok? O nervo vago, por exemplo, ele vai levar informação, né, para diversas, né, estruturas, né, do tórax, né, e do abdômen, né? Vai ter uma estrutura bastante grande. Aqui, né, eu tenho todos os neurônios pré-ganglionares estão aqui, os neurônios pós-ganglionares já estão bem mais próximos aqui da estrutura, então, enquanto que o simpático está aqui, né, o neurônio pré-ganglionar, o parasimpático está aqui, né, no tronco cerebral, e aqui na região sacral. Tá? Aqui eu teria, né,
os neurônios pré-ganglionários, né, simpáticos. E o simpático, eu tenho aqui os neurônios pós-ganglionários. A divisão gastroentérica, né, é porque quando eu olho, né, o tecido, né, gástrico, né, desde lá do esôfago até, né, o colo, né, eu vou ter uma estrutura que eu vou ter um plexo que está muito mais relacionado com a estrutura muscular e um plexo que está muito mais relacionado com a estrutura glandular. Enquanto que aqui, né, o plexo mientérico, ele é responsável pelo movimento, né, no trato gastrointestinal. Aqui o plexo mucoso, ele vai estar relacionado sobre o controle, né, da secreção do trato gastrointestinal. Então, eu tenho a via aqui eu tenho os neurônios, esses neurônios, eles propagam seus axônios, no sentido, né, vertical e horizontal, eles podem, né, responder autonomicamente por via reflexa, mas eles também são inervados pelo sistema simpático e parasimpático. Então, aqui eu estou, inervação autonômica significa inervação simpática e parasimpática. Tá? Então, eu tenho um conjunto gigantesco de neurônios, que eu vou chamar a divisão gastroentérica, e essa divisão gastroentérica ela está sobre a modulação da via, né, a simpática e parasimpática. Aí, dentro, né, das estruturas efetoras, né, eu tenho aqui, por exemplo, a musculatura cardíaca. Então, a musculatura cardíaca, ela vai receber projeções simpática e parasimpática. Eu tenho uma estrutura, né, glandular, né? Então, aqui eu tenho, né, tanto, né, uma glândula, né, como eu tenho estrutura motora aqui, né, no intestino. Aqui eu estou falando, né, de uma estrutura, né, glandular que ela pode ser mista. Aqui, ó, isso aqui, né, aqui eu estou representando, né, as glândulas, ok? Então, o meu sistema autonômico, ele vai, o quê? Controlar isso aqui, né, a quantidade disso aqui vai secretar. Mas isso aqui secreta para essa região, mas eu preciso sair daqui e vir para cá, né, para a parte secretora, que vai cair aqui, por exemplo, né, dentro de um intestino, por exemplo, ou produção de saliva. E aqui eu vou ter as células, né, que são células musculares lisas. Essas células musculares lisas também estão sob o controle, né, autonômico. Então, eu tenho um controle glandular e um controle muscular, né? E esse controle, tanto muscular como glandular, eles, né, ocorrem, né, pelo sistema nervoso autônomo. Quando eu olho, por exemplo, a saliva, eu vou ter que um controle, né, está sendo lá o mais simpático e o outro para o parasimpático. Já lá na adrenal, né, ela é como se ela fosse já um gânglio, né, pós-ganglionar, né? Já fosse o neurônio que estivesse lá localizado. E aí o controle disso vai ser o controle, principalmente aqui, ó, produção aqui da noradrenalina e adrenalina, diretamente pelo sistema nervoso, né, simpático, estaria aqui. E essa parte aqui eu vou ter, né, ainda uma modulação simpática, mas eu vou ter uma modulação autonômica, porque isso aqui ele vem lá da hipófise, né, a hipófise vai liberar, né, o ACTH, né, e o ACTH, né, vai atuar, né, sobre aqui, produzindo, estimulando, né, a produção, né, de cortisol, por exemplo. Então, uma questão importante é essa estratégia, né, que a gente chama de estratégia, né, de antagonista, né, e sinérgica, né, ou sinergista, né, do controle autônomo. Por que é importante? Né? Então, eu tenho aqui, ó, algo que é excitatório e algo que pode ser inibitório. Em alguns momentos, um é excitatório, o outro é inibitório. Veja que na questão do somática, né, ou seja, da musculatura estriada esquelética, eu só tinha excitação. O motoneurônio sempre excita. Aqui não, aqui eu posso ter um excitando e o outro. Então, eu tenho esse balanço aqui é fundamental. Vejamos aqui o exemplo cardíaco. O parasimpático, ele reduz tanto, né, a frequência cardíaca, né, vai ser importante, bem como a força de contração, né, ou seja, a força de contração da musculatura, né, também
né, ela é reduzida pela frequência, o parasimpático, e aqui ela é aumentada pelo simpático. Esse antagonismo, né, faz algo que a gente pensa diferente. E qual a importância, né, disso, né, na clínica, né, dessa estratégia de antagonismo? Veja que, por exemplo, hoje a gente já usa uma estratégia de olhar, né, o fenômeno da frequência cardíaca, porque quando eu digo qual é a frequência cardíaca como um sinal vital, aí eu vou falar que a frequência cardíaca, né, é 60 batimentos por minuto. Né? Então, isso é que eu posso medir, né, ali a cada 15, durante 15 segundos, quantos batimentos ocorrem, e multiplico, né, por 4. Eu tenho a frequência cardíaca. Mas quando eu tenho, né, a capacidade de olhar o eletrocardiograma, eu vejo claramente que existe, né, aqui eu tenho um eletrocardiograma, então isso aqui é a onda, né, P, né, que é a despolarização atrial. Aqui eu tenho um complexo QRS, então esse aqui é o Q, aqui é o R e aqui é S, e aqui é a onda T, que é a repolarização ventricular, então isso aqui é a despolarização. Então, o que a gente faz é a medida desse intervalo, dessa onda com essa outra onda aqui, né, desse pico com esse pico. Então, a gente observa, né, que esse intervalo ele varia. Aqui, por exemplo, durou 859 segundos, aqui 793 segundos, aqui 726 segundos. Quando eu tenho uma ativação mais do parasimpático, esse intervalo é maior. Quando eu tenho uma ativação do simpático, esse intervalo é menor. Então, tem esse termo que a gente chama que é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, o que a gente olha, né, não é a média desses intervalos, RR, que a gente chama, né? Então, quando nós vamos falar de medida de tendência central, é quando eu calculo a média, a mediana ou a moda. Porque a média não me dá uma informação específica. Então, o que eu vou olhar é a medida de dispersão. Então, a medida de dispersão é a variância ou desvio padrão. Então, o que a gente utiliza, essa variável aqui, que a gente chama de desvio padrão do intervalo RR. Ou seja, quanto maior esse desvio padrão, maior dispersão. Então, isso significa que eu tenho maior variabilidade. Se eu tiver uma menor dispersão, né, eu vou ter uma menor variabilidade. Então, a gente já sabe, né, você já pode interpretar o seguinte, que se eu tiver, né, um intervalo mais curto aqui, RR, isso significa que eu tenho predominância do simpático. Se eu tenho um intervalo maior, eu tenho predominância do parasimpático. Na vida real, no dia a dia, né, o que a gente tem? Na verdade, a gente tem uma variação entre, né, a ação do simpático parasimpático, simpático parasimpático, simpático, as duas, né, os dois sistemas, eles têm que estar atuando simultaneamente, né? E aí a gente usa, inclusive, isso aqui é uma análise, né, de complexidade, que a gente chama, né, o SD1, né, o SD2. O SD1 é o quanto que essa variação, né, ela ocorre a curto prazo e o quanto essa variação ela ocorre a longo prazo. E o que a gente pode, né, informar vocês é o seguinte, olha, o saudável é eu ter uma alta variabilidade cardíaca. Por quê? Porque é importante eu ter tanto o predomínio do simpático como do parasimpático. Se eu tiver predomínio do parasimpático, eu vou ter longos intervalos, não vou ter curtos. Então, eu vou ter só intervalos longos. Então, a variação não vai acontecer. Se eu tiver predominância do simpático, eu vou ter, né, uma menor variabilidade, né? Isso. Então, na verdade, eu tenho que ter uma maior dispersão, né, entre o intervalo RR para mostrar que os dois fenômenos ocorrem. Então, aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo para vocês, né, do quanto, por exemplo, aqui, a variabilidade da frequência cardíaca como um preditor de mortalidade, né, em pacientes com cirrose, né, disfunção hepática. Tá? Então, o que é que ocorre? Aqui eu tenho em meses, então isso aqui são, né, dados, né, que a gente chama de sobrevida, né? Então, eu tenho aqui um indivíduo que tem cirrose, né, uma cirrose, né, grave, né? Então, aqui eu tenho um percentual de sobrevida. Então, quando eu comecei a medir, todos os pacientes estavam 100%. E aqui eu tenho dois grupos, né? Na verdade, a posterior eu fiz a análise e mostrei os dois grupos. Um grupo que tinha, né, alta dispersão, desvio padrão elevado. Esse aqui é o desvio padrão corrigido, né, com algumas variações.
E esse aqui é o S2, que é isso aqui, ó, essa variação aqui que a gente mede, né, essa variável, que é a variação de longo prazo. Né? O que a gente observa, então, isso aqui, ó, quando ele tem, né, uma variação longa, um desvio padrão longo, maior do que 20, aqui o desvio padrão corrigido, né, maior do que 56 milissegundos, e aqui o desvio padrão de longo prazo, né, de 25 milissegundos. O que a gente observa é que os que tiveram, né, maior variabilidade, a sobrevida foi maior. Então, aqui, ó, após, né, 20 meses, né, eu tenho aqui 90% de sobrevida. Enquanto que os pacientes que tinham, né, baixa variabilidade da frequência cardíaca, menor dispersão, né, a sobrevida estava em torno de 40%. Então, a sobrevida aqui para esses pacientes, olhando nessa variável, a dispersão, né, era aqui 2 vezes maior, né, aqui do mesmo jeito, né, e aqui do mesmo jeito, mostrando, né, que olhar, né, o meu paciente, em vez de eu simplesmente fazer a medida da frequência cardíaca, eu medir, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca. Porque aí eu estou olhando, né, o quanto, né, eu tenho um controle. Esse caso aqui, eu estou dizendo que o meu paciente tem controle bom, simpático e parasimpático. Aqui está predominando de um dos dois. Eu não sei aqui se o predomínio é simpático ou parasimpático. Nem aqui e nem aqui, ok? Isso aí é uma outra técnica que a gente usa para detectar a predominância de um e de outro. Mas o que eu quero, né, chamar a atenção de vocês é que o importante é que os dois estejam funcionando. Se só um estiver, né, funcionando, significa, né, um desequilíbrio, né, no controle do meio interno. Então, essa é uma questão importante, né, Ítalo? O que é que está, né, provocando? Né? Então, aí, na verdade, né, isso chama a atenção que o meu paciente ele é mais grave. Né? Então, assim, o que está provocando isso aqui é porque a cirrose em si, que é a causa, né, básica dessa condição, está levando. Então, o que é que eu preciso? Eu vou precisar fazer os exames desse paciente com muito mais precisão. Eu preciso, por exemplo, controlar, por exemplo, melhor a dieta desse meu paciente. Né? Então, eu tenho que fazer uma intervenção neste grupo de pacientes que tem, né, uma maior dispersão, né, mais intenso, ter mais cuidado, né, porque ele está com um problema, ele está com o caso dele é mais grave. Aqui são as questões do antagonismo, né? Basicamente, eu tenho poucas situações de sinergismo aqui na glândula salivar, na glândula sudorípara e tal, mas a maioria, né, é antagônico, né, os dois, né, isso é importante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que a neuroquímica. Aqui, ó, vou ter sempre a liberação da acetilcolina, e vai ser excitatória. Né? Aqui, por exemplo, na musculatura estriada cardíaca, eu vou ter, né, o simpático, excitatório com noradrenalina, e o parasimpático com acetilcolina sendo inibitória. Né? E aí, olha, eu tenho 2 sinapses importantes que a gente precisa olhar. Né? Enquanto que aqui, no sistema, né, eu tenho a unidade motora, né, eu tenho meu neurônio lá na medula e faço sinapse direto aqui. Né? Aqui, meu neurônio. Então, eu vou ter aqui a minha unidade motora, esse neurônio que inerva. Quando eu estou olhando aqui, esse neurônio aqui é pós-ganglionar. Então, aqui eu tenho o neurônio que está na medula, está aqui, é o pré-ganglionar. Então, eu tenho essas sinapses aqui e tenho essa sinapse aqui. Então, tenho 2 sinapses. A sinapse ganglionar, geralmente, né, esse neurônio, né, que vai atuar sobre o neurônio pré-ganglionar aqui, essa sinapse, né, que vai atuando aqui, o pré e o pós-ganglionar, desculpa, ele vai usar como neurotransmissor a acetilcolina, né, e vai usar um peptídeo, né, que eu estou representando como LH-RH. Então, no neurônio pós-ganglionar, aqui na membrana, né, do neurônio pós-sináptico, eu vou ter receptores nicotínicos, eu vou ter receptor muscarínico, eu vou ter, né, receptores peptidogênicos, eu vou ter várias coisas, né? Então, essas respostas, ela pode ser de vários tipos, ela pode ser uma resposta sináptica, né, rápida, lenta, né, ou muito lenta, né, dependendo, né, da sinapse em si. Então,
aqui seria, né, quando eu tenho, por exemplo, um receptor colinérgico, né, que é típico, semelhante ao receptor que está lá, né, na musculatura estriada esquelética, ele vai ser um canal de sódio, né, que quando a acetilcolina se liga, ele abre, passa sódio e dispara, né, um potencial pós-sináptico. Já o receptor aqui, que é um receptor muscarínico, esse receptor colinérgico, ele não é um canal específico, ele está ligado a uma proteína G, quando ele se liga, ele vai promover uma alteração na ativação da fosfolipase, que vai aumentar a concentração de cálcio, e essa é a concentração de cálcio, ele vai promover um potencial pós-sináptico lento, né, e tardio. Já nessa condição aqui, o que eu estou liberando é um peptídeo, esse peptídeo vai se ligar aqui, e isso vai provocar uma resposta muito mais lenta, que pode ser tanto excitatória como inibitória. Ok? Então, né, aqui na pré-ganglionar, e aí na pós-ganglionar. Então, na pós-ganglionar, eu estou dando um exemplo aqui da sinapse colinérgica, né, lá na musculatura cardíaca. Então, esse aqui é o neurônio, né, pré-sináptico, né, o neurônio vagal pré-sináptico, e aqui é a célula muscular, né, que é a célula pós-sináptica. Tá? Enquanto que lá na sinapse, né, da junção neuromuscular, da musculatura estriada esquelética, né, o que é que eu tinha? Eu tinha a liberação, né, da acetilcolina, a acetilcolina se ligava ao receptor, aí esse receptor é uma proteína transmembrana, ela muda a sua conformação, e ao mudar a sua conformação, entra sódio, gerando o potencial, né, pós-sináptico, que é o potencial da placa motora. Aqui, o que é que vai acontecer? Na verdade, né, quando chega o potencial de ação aqui, a mesma coisa, abre canais de cálcio, dependendo de voltagem, o cálcio vai ativar aqui a vesícula sináptica e libera a acetilcolina. A acetilcolina na vesícula sináptica vai se ligar ao receptor muscarínico, que é um receptor que está acoplado à proteína G. Em uma parte, né, essa proteína G, o que ela vai fazer? Ela vai inibir a adenilciclase. Ao inibir a adenilciclase, ela vai inibir a transformação de ATP e AMP cíclico. Esse AMP cíclico, o que ele faz é ativar uma proteína quinase, e essa proteína quinase, ela vai estimular, ela vai produzir, como resposta à presença dela, um influxo de cálcio. Então, se eu tenho uma inibição da adenilciclase, eu vou, em cascata, diminuir o influxo de cálcio. Se eu diminuo o influxo de cálcio, o que é que eu vou diminuir? Eu vou diminuir a força de contração, certo? Menos sarcômeros vão ser encurtados, menos ligação miosima, né, actina vão serem feitas. Além disso, né, a ativação dessa proteína, ela vai estar ligada a um canal, que é um canal de potássio, dependendo, né, da ativação de proteína, fazendo com que eu aumente a saída de potássio. Aumentar a saída de potássio significa promover uma hiperpolarização. Se promove, né, uma hiperpolarização, né, essa célula vai ficar menos excitada. Se ela está menos excitada, o que ocorre? A frequência cardíaca, né, vai estar reduzida. Então, a liberação de acetilcolina nessa sinapse vai promover uma diminuição da força de contração e uma diminuição da frequência cardíaca. Já a liberação da noradrenalina, ela vai ser complexa. Aqui, esse exemplo aqui é só para vocês verem que ela vai ter vários usos. Aqui não estou falando do coração em si, mas em diversos órgãos. Porque, olha, a liberação da noradrenalina, ela pode atuar em vários receptores tipo beta, tipo alfa, né? E cada receptor desse vai promover respostas, e alguns deles, inclusive, respostas, né, antagônicas. Isto, veja que interessante, se eu tenho uma liberação, tanto aqui, noradrenalina e adrenalina, e aqui eu tenho os tipos de receptores, receptor alfa-1, alfa-2, né, beta-1 e beta-2, tá? Então, aqui, ó, a noradrenalina, ela vai atuar, né, sobre o beta-2, sobre o beta-1, sobre a adrenalina, né, sobre alfa-2 e sobre alfa-1. Então, a gente percebe claramente que a adrenalina ela vai atuar sobre todos os tipos, sendo, né, um pouquinho de diferença de intensidade entre um e outro. Já a noradrenalina vai atuar tanto em alfa-1, alfa-2, beta-1, né, mas atua muito pouco aqui em beta-2. Tá? Cada um desses receptores vai promover uma resposta diferente. Veja
que o alfa-1 ele vai hiperpolarizar, né, aumentar aqui cálcio, o alfa-2 diminui o cálcio, faz hiperpolarização. Aqui o beta-2, basicamente, ele aumenta cálcio, né? O beta-1 e o beta-2 diminui o cálcio. Veja que são mecanismos diferentes. Então, para cada região, né, se é musculatura cardíaca, se é musculatura vascular, se é brônquios, né, eu vou ter receptores diferentes. Então, é por isso que hoje a gente tem aquilo que nós chamamos, né, de drogas, né, que vão atuar diferentemente. Então, aqui eu tenho os remédios, que eu vou chamar de agonistas. Os agonistas é que vão atuar, né, sobre os receptores de uma forma similar à noradrenalina ou adrenalina. E os antagonistas são os medicamentos que vão atuar, né, numa função oposta, bloqueando a noradrenalina ou adrenalina. Então, né, eu tenho, por exemplo, aqui, a clonidina, né? A clonidina, por exemplo, ela vai ter uma ação muito com maior, né, intensidade nos receptores tipo alfa-2. Né? Mas já que o prazosin, eu vou ter, né, ele vai ser antagonista, ele vai bloquear principalmente, né, o alfa-1. Né? O atenolol, ele vai atuar principalmente bloqueando, né, aqui o beta-2. Né? O salbutamol, ele vai atuar estimulando aqui, aqui o beta-1, o atenolol, o beta-1, e o salbutamol, o beta-2. Qual é a diferença dessas substâncias? Então, na verdade, cada uma vai ser mais específica, ela não é exclusivamente aqui, eu não posso dizer que o atenolol ele é exclusivo aqui do beta-1. Ele vai também bloquear os outros, mas principalmente aqui no beta-2. Certo? Então, hoje, né, com a situação, né, o que a gente tem? A gente vai ter, né, possibilidade, né, de ter um arsenal terapêutico de medicamentos em que eu posso selecionar. Antigamente, né, era de uma forma generalizada, né, os medicamentos que eu usava não eram específicos, hoje já é específico. Então, veja, por isso que é importante eu compreender os mecanismos fisiológicos específicos de cada área, de como é que se regula, para daí eu passar para a área de farmacologia e desenvolver, né, drogas que sejam mais específicas. Né? O salbutamol aqui, por exemplo, é o aerolinho que está o composto, né, químico, né, que está lá no aerolinho, que vai bloquear aqui o beta-2, né, com isso, né, modificando, né, a resposta respiratória. A ação lá, né, adrenal, né, que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, né, na adrenal, eu tenho ação direta, né, para produzir noradrenalina e adrenalina, né, e tem a resposta, né, indireta, que eu vou ter aqui o estímulo do ACTH, né, e aí vai agir aqui. Então, tem um somatório das duas coisas. Exatamente, né? Isso é uma pergunta bastante, né, oportuna, né? Então, assim, o efeito colateral é em decorrência dos outros receptores, sim, né? Porque eles não são tão específicos. Então, se eu for usar, eu quero usar, por exemplo, uma droga que vai agir, por exemplo, para dilatar, né, os brônquios do indivíduo que tem asma, né? Mas, né, ele vai agir, né, também sobre o coração. Então, imagina, se eu usar, por exemplo, a noradrenalina, vai ser ótimo, ele vai liberar, abrir os brônquios. Por isso que quando o indivíduo tem um choque séptico, um choque, né, em decorrência, né, choque imune, né, que tem uma resposta, né, imune muito inflamatório, anafilático. Obrigado, Larissa. Então, você usa noradrenalina, né, você usa uma dose muito baixa, né, mas para fazer o quê? Para a adrenalina atuar ali, porque ela é muito específica e vai abrir e permitir que o indivíduo respire, vai dar um ataque cardíaco. É por isso que você usa, né, no subcutâneo, para poder não injetar de uma vez toda e não dar uma atividade, né, cardiovascular tão intensa. Ok? Então, né, para a gente, né, ver, olha, o controle da digestão. Eu tenho um sistema digestório, a divisão, né, digestória aqui. Eu tenho aqui as ações dos neurônios direto, né, aqui ativando, tá? Então, eu tenho sobre o controle simpático. O sistema, né, simpático, o sistema nervoso, né, que aqui, basicamente, eu tenho uma parte motora, mas essa parte, né, toda aqui, sensorial, ela vai estar relacionada
para o controle autonômico. Então, parte dessas vias aqui são os meus neurônios sensoriais, tá? Eles estão vindo aqui para o tronco cerebral, e do tronco cerebral vão lá para o hipotálamo, tálamo e para as áreas, né, sensoriais específicas do córtex. Né? O controle da pressão arterial também, né? Então, eu vou ter dentro dos meus sistemas, né, sistema para detectar, né, lá nas artérias, né, no tronco cerebral, que vão detectar aumento ou diminuição da pressão arterial. Isso vai detectar se tem erro ou não, para cima ou para baixo, né, aumento ou diminuição da pressão. Eu vou atuar sobre o meu sistema nervoso simpático, né, isso vai atuar sobre tanto os vasos sanguíneos e o coração, isso vai regular a pressão arterial, e aí eu vou ter meus vários receptores sensoriais e a retroalimentação. Então, esse mecanismo é constantemente, né, ocorrendo. Da circulação sanguínea, vocês vão ver isso com mais detalhe lá no MB2, né, só para chamar a atenção que eu tenho o controle simpático e o controle parasimpático, tá? As vias, né, os sensores, veja aqui, é o nervo vago. O nervo vago, ele tem sistema sensorial, e aqui, ou seja, que está detectando, por exemplo, a pressão arterial aqui nos vários receptores carotídeos, aqui na carótida, aqui nos vários receptores aórticos, aqui na saída da nervo aórtico, mas eu também tenho o neurônio aqui, que é o neurônio eferente vagal. Tá? Então, o vago, ele é aferente e eferente. O comportamento alimentar, né, a grande, né, mecanismo de regulação é essa relação, o quanto que você está ingerindo e o quanto que você está gastando. Então, essas informações, elas vão ser detectadas principalmente, né, por fatores, né, humorais, né, Adeleuso, os vários receptores são realmente o da pressão arterial. Então, tem leptina, grelina, tudo isso, né, lá pelo final do tecido adiposo, pelo o próprio, né, estômago, tudo isso é que vai definir e atuar sobre o hipotálamo. E o hipotálamo vai definir, né, o comportamento alimentar, né, e a taxa metabólica. Vários fatores são inibitórios sobre, né, esse comportamento, né, que a gente chama de fome, e vários fatores são excitatórios. Nós vamos também detalhar isso aqui, né, esses comportamentos todos, né, lá no MB2. E a regulação da temperatura, né? A regulação da temperatura, a gente tem que esses vírus, né, já os receptores, né, e agora vamos ver os centros reguladores e os efetores. Primeiro, né, a gente vai detectar a temperatura de várias formas, né? Pelo que está no ar, pelo contato, tal, ou seja, tanto por mecanismo de convecção e condução, a gente tem, né, uma ativação dos receptores. E aí o que a gente avalia a nossa temperatura da seguinte forma: eu tenho aquilo que eu chamo de temperatura central, que é essa temperatura aqui, né, que está aqui nessa região do abdômen, do tórax, pescoço e cabeça, que ela sempre vai ser mais ou menos constante, né? Ela está lá próximo de 37. E a temperatura periférica, né, que pode variar. Então, aqui, imagina assim, em um ambiente de 20 graus, a temperatura periférica cai, né, para 28, mas a temperatura central não. Num ambiente de 35 graus, a temperatura central continua 37 e a temperatura periférica vai para 37. Certo? Então, essa temperatura aqui, ela tende a ter uma maior manutenção de controle dela, né, diferente, né, da temperatura periférica, que são aqui nos extremos. E, basicamente, né, a parte, né, da temperatura, eu tenho tanto, né, a variação da temperatura periférica, tá? Seria aqui, os termos-receptores periféricos, que estavam aqui, então eles estão detectando essa variação aqui, que são variações grandes. Como eu tenho uma temperatura, os quimos-receptores centrais, que estão detectando, as variações da temperatura aqui, no abdômen, aqui no cérebro, né, no tórax, né, e aqui no abdômen, ok? Então, na verdade, eu tenho dois lugares, né? É um pouco mais do que isso. Então, tudo isso aqui vai levar informação, né, para o córtex e vai promover as respostas, né, diversas, né, dependendo se é para mais ou menos. Mas também essas informações, elas vão chegar,
no sistema nervoso central e promover respostas comportamentais. Essas respostas comportamentais podem, por exemplo, se está perdendo a temperatura, vestir um casaco, né, ou ligar, por exemplo, um aquecedor. Então, isso é uma resposta comportamental voluntária. Perifericamente, o que vai acontecer para você evitar a perda de calor é isso aqui. Então, imagine numa condição de alta temperatura, em que, quando eu estou com alta temperatura do ambiente, eu preciso a minha temperatura da minha periferia, né, dos meus braços, tal, seja alta. Então, o que é que eu faço? Aqui vem a temperatura central, 37, e aí é que eu tenho, que é o sistema arterial e o venoso. Eles estão em conexão, então eu estou perdendo calor, estou trocando o calor do sistema arterial para o sistema venoso. Quando eu chego aqui perifericamente, a minha temperatura vai caindo gradualmente. Então, se eu saio daqui de 37, eu caio aqui para 35, 35, 35, e depois eu vou ganhando calor. Porém, tá aqui, eu perdi, né? Eu cheguei aqui a uma temperatura elevada, né? Agora, quando eu estou em baixa temperatura, o que é que eu faço? Né? Eu faço uma vasoconstricção, a circulação aqui ela vai ser mais lenta. Com a circulação mais lenta, a troca de calor entre o sistema arterial e o sistema venoso ela vai ser maior. Isso faz com que a temperatura no sangue chegue aqui com temperatura mais baixa. Então, aqui eu comecei 37, chegou aqui a 31. Então, imagine, se aqui, né, a temperatura do ambiente for 15 graus, então eu vou perder, né, menos calor do que 35. Se eu mantivesse aqui em 15 graus essa variação de temperatura, né, certo? De 35 para 15, a diferença era muito grande. Aqui a diferença também é grande, mas não é tão, ela é menor. Então, aqui eu evito perder calor, diminuindo a temperatura periférica. E é claro, né, novamente eu quero chamar a atenção de vocês. Eu vou ter os termos receptores centrais, os termos receptores periféricos. Eu vou ter respostas autonômicas diversas, né, desde, né, da produção de suor, né, desde, por exemplo, da alteração, né, vascular, desde, por exemplo, da alteração, né, da questão, né, do tecido gorduroso, e até, né, a parte, né, do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso somático, né, que é a ativação da musculatura estriada esquelética, que no caso do frio, né, eu tenho, né, a produção, né, de tremor. Então, para a gente sintetizar, né, o hipotálamo ele se conecta a diversas estruturas, né, ele se projeta para o tálamo, né, para a região da neurohipófise, que é o sistema nervoso, aqui é o sistema endócrino, aqui ele vai se controlar, né, falar com o córtex, com vários núcleos referentes cranianos, a formação reticular, que nós vamos ver nas próximas aulas, que é ativadora, aqui a coluna intermédio lateral da medula, que vai estar os neurônios pré-ganglionares. Ela recebe, o hipotálamo recebe projeções da retina, recebe projeções dos núcleos do trato solitário, do núcleo parabraquial, lá do tronco cerebral, que são os núcleos que integram a informação visceral. Ela recebe projeções difusas do tronco cerebral, do córtex olfatório, né? Olha, recebe projeções aqui da amígdala, sistema, né, emocional, aqui do hipocampo, da nosso sistema relacionado com a nossa memória, tal, etc. Então, veja, o hipotálamo se projeta para vários lugares, tanto ascendente como descendente, como recebe projeções que vêm, né, descendentes e projeções ascendentes. Então, já comentamos isso, né? Qual é a síndrome importante, que é o estresse, né? Que a gente chama Síndrome Geral de Adaptação de Estresse, que foi proposto, né, por esse, né, médico, né, húngaro, né, canadense, né? Então, ele, né, propôs o seguinte, que quando eu estou numa situação de uma hiperestimulação, eu promovo inicialmente uma resposta de alarme, que é hiperativar, né, o meu sistema visceral para se preparar para promover, né, uma resposta, né, de defesa. Né? E aí eu tenho, primeiro, essa fase inicial de reação de alarme, depois eu entro numa fase de resistência, enquanto o estímulo estiver, e só que essa minha capacidade de promover essa resposta, ela não é infinita. Então, o que é que ocorre? Eu entro numa fase de exaustão.
Então, na verdade, é quando eu tenho um estímulo constante, como eu mostrei para vocês, naquela figura, início da aula, né, um trânsito maluco, que aquilo é estressante. O que é que ocorre? Se o indivíduo cronicamente é submetido àquela condição, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar numa fase de exaustão. No primeiro momento, uma reação de alarme, depois ele continua tentando responder e resistindo, só que depois o sistema falha, né, e ele entra na fase de exaustão, que aí é que nós chamamos, né, síndrome geral de adaptação, que é o estresse. Então, para onde é que o hipotálamo, né, está lá funcionando? Né? Ele vai atuar sobre o sistema límbico, endócrino, o sistema nervoso autônomo, vai receber informações aqui, né, neurais do córtex e também, né, retroalimentação, né, hormonal. Diga, Elielson. Professor, você pode explicar de novo aquelas reações de alarme? Tá, posso sim. Então, veja, né, imagina, né, uma situação, né, eu vou dar um exemplo, né, se você vai submeter a uma prova, né, o que é que o seu organismo vai fazer, né? Então, né, você imagina que você vai, né, quando você fez, né, lá o seu, né, o Enem, né? Então, essa é uma situação que vai ser uma reação de estresse. Não é uma síndrome, é uma reação de estresse. Então, você vai hiperativar o seu sistema nervoso autônomo para lhe preparar, né, porque você faz uma avaliação de que aquilo é uma ameaça, uma ameaça pequena, mas você considera aquilo uma ameaça, aí você hiperativa o seu sistema, né, autonômico. O que é que você fez? Você vai hiperativar principalmente, né, o simpático. Aí você teve um pouquinho de taquicardia, um pouquinho de sudorese na mão, um pouquinho de taquipneia, ou seja, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, como uma resposta, uma reação de alarme. Pronto. Então, aquilo ali foi só uma resposta de estresse, né? Aquilo não gerou a síndrome, o problema patológico. Porque você só teve uma reação de alarme. Tá? Agora, imagina, né, o sujeito que ele é um motorista de caminhão, de ônibus, né, em São Paulo. Não vamos nem falar aqui de Natal, vamos falar lá em São Paulo. Né? Então, o que é que ocorre? Todo dia ele vai ter que ter essa reação de alarme. Então, no primeiro dia ele é tudo bem, o segundo, aí ele vai passar por uma segunda fase, que é a fase de resistência. É continuar, né, tendo, né, uma resistência. Só que o seu sistema ele fica incapaz. Porque o que ocorre? O que ocorre é que você tem, por exemplo, eu falei para vocês, né, que eu tenho, né, o controle, né, da pressão arterial pelo sistema simpático e pelo sistema parasimpático. Né? Então, eu tenho a variabilidade, por exemplo, da frequência cardíaca. E o importante é ter a variação. Numa reação de alarme, aqui, eu tenho um aumento da atividade simpática. Então, eu tenho o quê? Uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca, porque eu vou ter predominância do simpático. Aqui eu tenho a resistência, eu tento manter o simpático. Na exaustão, né, pode acontecer duas coisas. Né? O que é? Eu posso simplesmente, né, eu estava aqui com a ativação simpática alta, ela cair e vai lá para baixo. E aí eu perco, né, o meu tônus simpático. Então, eu perco a minha capacidade. Então, o indivíduo ele sai de uma fase, né, de hipertensão para fazer hipotensão. Ou então, veja, o mecanismo de regulação é simpático parasimpático, simpático para... Então, eu estou tendo o estímulo, que é o estímulo estressor constante, está provocando uma hiperativação simpática. Para controlar, para compensar isso, eu também estou compensando isso fazendo uma ativação parasimpática, para não deixar a pressão arterial subir. Só que eu posso entrar em exaustão do sistema parasimpático. E aí eu deixo o sistema simpático predominando, e aí o indivíduo fica hipertenso. Certo? Isso a partir da fase, né, de exaustão. Né? Agora, fazer um Enem todo dia, rapaz, isso aí eu vou te dizer, viu? Isso vai ser mais do que síndrome de Burnout. Vai ter que criar uma síndrome nova.
Isso. A síndrome de burnout, ela é uma síndrome, né, de adaptação. Né? Ela é algo, né, como se fosse um síndrome de estresse. A diferença, né, que a gente fala, né, na síndrome de burnout é que eu tenho algumas características específicas, né? E, inclusive, tem a questão, né, também emocional mais envolvida, né? Por isso que a gente fala que ocorre muito, né, nos profissionais da área de educação, nos profissionais da área de saúde e tal, etc. Professor, Então, rapidinho, sobre isso de Ellison, então, o que é que determina se vai ser essa exaustão do parasimpático ou do simpático? aí a característica individual, né? A gente não tem assim uma definição prévia para dizer assim, tal sujeito responde mais ou menos a isso. Uma das coisas que a gente sabe que é o seguinte: o indivíduo que tem, né, uma maior atividade física, e aí quando ele tem uma maior atividade física, o que é que isso provoca? Ele vai treinando gradualmente ao desenvolvimento dos efetores. Por exemplo, a musculatura cardíaca, a musculatura vascular, ele tem menos, ele responde menos. Um indivíduo, por exemplo, que é obeso, né, ele tem muito tecido gorduroso, e o tecido gorduroso ele vai ser distribuído no corpo inteiro. Embora você tenha acumulado tecido gorduroso em algumas regiões, mas ele fica no sistema, né, vascular, no tecido cardíaco, etc. Com isso, essa fase, né, de resistência, ela vai ser mais curta e o indivíduo vai entrar em exaustão mais rápido. Agora, se o indivíduo ele vai predominar, né, com a perda do simpático ou do parasimpático, aí são algumas características individuais que a gente não conhece ainda. Por que que alguns indivíduos têm uma maior facilidade de ter a exaustão do simpático ou do parasimpático? Entendi, obrigado, professor. Então, quais são os conceitos-chave que nós vimos até agora, né? O conceito de meio interno, que o mecanismo, né, o sistema ele tem um mecanismo de controle e é para manter o equilíbrio, ou seja, o mecanismo de regulação é o mecanismo de retroalimentação. Isso que a gente viu até agora. Então, basicamente, os organismos em condição homeostase, ele vai ter mudanças por mudanças externas ou mudanças internas, ele vai fazer uma mudança, né? Ele vai promover uma perda da homeostasia, né? O organismo então, ele tenta compensar, se ele falha, né, a compensação, né, não é incapaz de compensar, ele vai gerar uma doença, uma disfunção. Se ele compensa, a compensação é bem sucedida, o indivíduo continua, né, saudável. Né? Então, aqui é uma ideia, né, de que o sistema ele não muda, ele é muito constante. Né? Então, isso gera, né, que o sistema, na verdade, ele não tem essa constância assim, ele pode variar, porque, na verdade, a criança, né, um adolescente, um adulto, né, um idoso, eles vão responder de forma diferente. Também, né, uma pessoa, né, que está grávida, uma mulher grávida ou não grávida, também vai responder diferente. E essa ideia de constância, ela dá a ideia de que a média que equivale. E, na verdade, a média não, ela não fala de normalidade. A média é puramente, né, uma expressão matemática. Por isso que, por exemplo, na questão da cardíaca, a gente fala variabilidade da frequência. A gente vai olhar é a dispersão, e não a média em si. E aqui eu chamo para vocês, né, a atenção desse ritmo aqui. Olha o que é isso aqui. Isso aqui é a concentração do hormônio de crescimento, está aqui, ó, e aqui as horas do dia. Isso é uma criança, ela foi internada, foi colocado um cateter, e a cada 20 minutos a gente foi lá, eu pegava, né, pegava a criança, ela foi internada só para fazer esse experimento, uma criança saudável, era do grupo controle, ela ficou 24 horas no hospital, eu media. Então, eu coletava aqui o sangue, tirava só um pouquinho, ficava um cateter constante, veja, foi indetectável. Depois, ó, subiu, caiu, ficou indetectável, subiu, caiu, indetectável. Então, a gente vê que a secreção é impulso, não é constante, não é um valor só, ela é impulso, e que os pulsos de secreção do hormônio de crescimento noturno são muito maiores, né, do que o durante o dia. Então, aqui, ó, o valor médio aqui, que seria mais ou menos aqui, não faz sentido nenhum. O que faz sentido é eu dizer que a secreção do hormônio de crescimento pela hipófise, ela é pulsátil, né, ela não é constante, né, e que durante o dia esses pulsos são de baixa amplitude e à noite eles são de alta amplitude. E quando a gente vai olhar diversos outros parâmetros, como a temperatura, que é o hormônio de crescimento, o cortisol,
a função renal, a gente percebe que existe uma variação, né, nessas funções, nesses sinais, quando eu penso de dia e de noite, né? Então, essa questão da homeostasia, o termo homeo, equilíbrio, constante, estasia, hoje a gente propõe um novo termo que é homeodinâmica. E aí, na próxima aula nossa, nós vamos, inclusive, discutir, né, como é que esse mecanismo aqui ele é controlado, né? Como é que esse ritmo aqui ele é gerado e ele é controlado? E como é que ele é ajustado, ok? Isso a gente vai ver na nossa aula de terça-feira, se eu não me engano.